Olá, gente, tudo bem? Nós vamos hoje continuar aqui gravando o Código de Ética dos Funcionários Públicos, dos servidores públicos de Marília, que vai ter o concurso aí, e o Código de Ética está em vários cargos aí importantes, né? Então nós gravamos uma primeira parte, vamos continuar aqui gravando a segunda parte, começando do artigo 6, que vai falar da acumulação de cargos. Lembrando, gente, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, comente, mande sugestões. Tudo isso é importante para a gente continuar esse trabalho. Quanto mais visualização nos vídeos, mais vídeos a gente vai colocando aí para vocês, tá bom? Então, seção única da acumulação. Artigo 6. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. O que é isso, professor? Você pode acumular cargos em alguns casos, exceções apenas, está lá, tem vídeo no meu canal que fala desse artigo da Constituição. Por exemplo, professor pode acumular? Sim, professor, né? Pode acumular. Pessoal da saúde pode acumular? Sim, pode acumular, desde que o horário seja compatível, é claro. Mas, por exemplo, eu posso ter um cargo de secretário de escola e de inspetor de alunos? Não, essa acumulação é vedada. Tá? É vedada, não pode. Eu posso ser técnico administrativo da prefeitura e ser, por exemplo, deixa eu ver, auxiliar de desenvolvimento infantil? Não, não pode. É vedada essa acumulação. Então, 2 cargos públicos somente naquelas casos que são previstos ali na Constituição. E aí eu falei aqui, professores, pessoal da saúde, né? E alguns outros casos aí que são permitidos, mas são poucos, tá, gente? Parágrafo 1. A proibição de acumular estende-se a cargos e empregos a cargos, empregos em funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios. Professor, eu tenho lá um cargo de vigilante na prefeitura. Eu posso ter um cargo no correio? Não, essa acumulação é ilegal, tá? É ilegal. Eu sou funcionário do Banco do Brasil. Né? Eu posso ter um emprego lá na prefeitura de Marília? Também não, essa acumulação é ilegal. Eu sou funcionário da prefeitura de Marília, sou professor. Eu posso trabalhar lá numa escola técnica do estado? Se o horário for compatível, sim, porque professor é permitido o acúmulo, tá? Mas cuidado, né? Então, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, Distrito Federal, estados e municípios. Aí tem um monte de exemplos, gente. Sabesp, Correio, Petrobras, né? Essas empresas também entram na questão do acúmulo de cargos. Então, se você tem um emprego numa dessas empresas públicas, ou sociedade de economia mista, uma autarquia ou uma fundação, né? Às vezes tem municípios que tem lá fundação educacional, ou fundação da criança, como tem em algumas cidades. Essa você não pode, ou uma autarquia, alguma empresa lá de água do município, ou faz obras, enfim. Então também não pode. Eu tenho um cargo lá em Marília e trabalho numa lanchonete, uma empresa privada. Pode? Pode, desde que não atrapalhe seu emprego público, seu cargo público, né? Não tem nenhum problema, tá? Mas cuidado, porque se for 2 cargos públicos, né, ou mesmo que seja em autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, se não tiver nas exceções previstas na Constituição, esse acúmulo é ilegal. Segundo parágrafo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, né, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Exemplo, eu sou professor de Marília e também professor de uma cidade vizinha. Pode? Pode, desde que seu horário seja compatível. E se os 2 cargos forem de manhã? Pode? Aí não, porque o horário é incompatível, então já não dá para acumular. Tá? Vou dar um exemplo meu. Eu era professor, né, de Barueri e diretor em Santana de Parnaíba. Essa acumulação é lícita? Sim. Agora, Barueri mudou meu horário e a compatibilidade de horário ficou
né? Mudou não, na atribuição eu não consegui pegar aula à noite e aí não tinha mais compatibilidade de horário. O que eu tive que fazer? Exonerar de Barueri, tá? Tive que exonerar porque não tinha mais compatibilidade de horário, gente. Então, é isso aqui. Artigo 7. Será permitida a acumulação de 2 ou mais cargos em comissão, sendo vedada a remuneração para mais de um cargo. Então, você pode acumular 2 ou mais cargos em comissão, né? São aqueles cargos que são atribuídos ali pelo prefeito, cargos de chefia, cargos de que tem direção, que tem alguma responsabilidade. Esse você pode, né, permitido aqui, mas sendo vedada a remuneração para mais de um cargo, né? Então, muitas vezes, você, por exemplo, você é lá professor do município de Marília, foi convidado para ser secretário de educação, você vai ter a remuneração, vai optar pela remuneração, provavelmente a mais alta, que é de secretário de educação, certo? Para você exercer a função. Isso é um cargo em comissão, né? Secretário, diretor, chefias, são cargos em comissão. Artigo 8. O servidor não será remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Algumas vezes as prefeituras têm lá órgãos para deliberar coletivamente, conselhos, né? Conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso, conselho da mulher. Então, muitas vezes, sua participação lá, está aqui bem claro no artigo 8, não é remunerada. Conselho da criança, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né, o CMDCA, por exemplo, muitos servidores acabam participando, até porque trabalham ali na assistência social ou na educação, e acabam participando dos conselhos, mas não é remunerado, ou qualquer órgão, outro órgão de deliberação coletiva, está bem claro aqui no artigo 8. Vamos direto aqui, questão da VUNESP. Nos termos do disposto na lei complementar. Professor, por que 8? Porque tem um vídeo anterior aqui, né? Nós estamos gravando por partes aqui. Nos termos do disposto da Lei Complementar 680/2013, assinale a alternativa correta a respeito da acumulação remunerada de cargos públicos. Então vamos ver, a correta, gente, presta atenção aqui, ó, correta sobre remuneração. Veja que já caiu essa pergunta lá em Marília e está aqui, ó, nós estamos aqui revisando para você, quando ler a lei, né, porque é importante você ler a lei, ler com atenção. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações e empresas públicas, excetuadas as sociedades de economia mista. O que nós acabamos de ver, gente? Sociedade de economia mista está fora? Não. O que eu falei? Só empresa privada mesmo, né? Desde que não prejudique seu serviço lá no público, tá? Agora, sociedade de economia mista está prevista na lei. Então, a letra A está fora, ela não é correta, porque não tem nada de excetuado as sociedades de economia mista. Também a sociedade de economia mista não pode acumular cargo lá. B. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários? Opa! Parece certo essa aqui. Então, o que você faz na prova? Coloca um asterisco aqui, né? Um sinalzinho, mas você tem que ler o resto para ver se é isso mesmo, para ver se você não, de repente, você não se enganou em alguma palavra aqui. Vamos olhar se é vedada a acumulação de 2 ou mais cargos em comissão, ainda que apenas um deles seja remunerado? Não é isso que diz a lei, né? A lei não diz ainda que apenas um deles seja remunerado, certo? D. O servidor deverá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva? Não. O servidor não é remunerado. Lembra? Acabamos de falar disso. E. A acumulação será permitida livremente quando um dos cargos ou empregos públicos for de provimento efetivo e o outro em comissão? Nada disso também. Então é a letra B de bola. Vamos conferir? É isso mesmo, gabarito, letra B de bola. Tá vendo? É importante, ó. Tá aqui, ó, nós acabamos de ver aqui, ó. Aqui, ó, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Olha aqui, ó, sociedades de economia mista. Então, leia com atenção essa parte.
que cai bastante nos concursos aí, e já caiu aí em Marília. Capítulo 4, capítulo 4 das responsabilidades. Artigo 9, agora sim é o 9. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, gente, quando você é servidor, você pode responder tanto civilmente como penalmente, né? São instâncias do direito diferentes aqui, e administrativamente, que é na própria prefeitura, pelo exercício irregular de suas atribuições. Cai muito isso aqui, gente. Pergunta muito nos concursos, porque é importante você saber as suas responsabilidades. Artigo 10. O servidor é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a fazenda pública municipal por dolo ou culpa devidamente apurados. Professor, o que é fazenda pública municipal? São ali, né, a parte, vamos simplificar aqui, a parte do tesouro, as finanças do município, né? Chama de fazenda pública municipal ali, tudo que o município tem ali de bens e tal. Então, por dolo ou culpa. O que é dolo, gente? Dolo é quando você teve intenção. Você teve intenção, foi intencional. Já ouviu falar de crime doloso? Crime doloso é quando você tem intenção de matar. Você foi lá, planejou, né, arquitetou, ou você teve um ato ali que foi intencional para matar aquela pessoa. O dolo significa com intenção, tá? Ou culpa. Culpa, gente, significa sem intenção, tá? Já ouviram falar de crime culposo? Ah, o fulano atropelou o cara e o cara morreu. Ele foi enquadrado como crime culposo. Por que culposo? Porque não tinha intenção de matar. Às vezes ele tem, né? Por isso que advogado fica tentando colocar aqui. Se for dolo, a pena é maior, né? Se for culposo, a pena é menor. Mas aqui, ó, no direito administrativo que nós estamos falando aqui do Código de Ética, dolo ou culpa? Dolo é com intenção, culpa é sem intenção. Mas ser responsável, mesmo que seja sem intenção, tá? Devidamente apurados, tá? Então essa é uma diferença importante, o dolo e a culpa. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade. 1. Inciso 1, né? Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não tomar na forma e no prazo estabelecido nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Gente, então a gente tem lá, muitas vezes os servidores têm objetos que são confiados à sua guarda. Um notebook, um celular, um aparelho de rádio, né? Quem trabalha na guarda, por exemplo, guarda civil tem aqueles radinhos. Isso está sob a sua responsabilidade, né? Então você não pode descuidar disso. Então você tem que tomar conta, né? Enfim, pode ser uma série de coisas lá, e aí você tem que, não pode ser desleixado, não pode, né, desviar qualquer coisa, porque você vai responder por isso. 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens ou materiais sob sua guarda ou sujeitos ao seu exame ou fiscalização. A mesma questão aqui, reforçando aí sobre os bens, os valores que você, quanto servidor público, tem responsabilidade. Seja um computador, seja um livro, seja um registro, enfim, aquilo que estiver sob a sua guarda, tá? Ou sob sua fiscalização, né? Pela 3, inciso 3, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho. Deixa eu voltar aqui, gente, numa coisa aqui, ó. Prestar conta. Professor, por que o servidor presta conta? Vamos lá. Às vezes, por exemplo, você é um servidor que faz um trabalho de transporte. Então, você viaja para outra cidade para levar, e aí você recebe um adiantamento, que é para você tomar um lanche, almoçar e tal. Enfim, uma estadia, porque você foi levar, por exemplo, atletas para os jogos do interior. E aí você tem que ficar lá e aí te arrumar numa hospedagem, você paga o hotel, tal. Você recebe um adiantamento para isso. Você tem que prestar conta, né, das notas, do que você gastou, onde almoçou, enfim. Isso é prestação de contas. Se você não fizer isso, isso também
entra aqui na sua responsabilidade. 3. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita, ou que tenham com ele relação. Então, prefeitura cobra imposto, prefeitura cobra taxas, então às vezes os funcionários têm que ali, né, averbar alguma coisa numa guia, e você não pode ali cometer um erro. Né? Por exemplo, tinha que cobrar R$1.000, cobrou 100. Então o município foi prejudicado em R$900, tá? Então o funcionário responde por isso. 4. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Pública Municipal. Esse exemplo que eu dei agora. Né? Então você tinha que calcular lá um imposto, um juros. Os juros era de 1.000, você errou lá o zero, colocou 100. E aí o cara pagou R$100. Foi lá, pagou de boa fé e o erro foi seu. E aí você arca com o prejuízo, porque você causou um prejuízo para a Fazenda Pública, para a arrecadação dos cofres municipais. Tá? Hoje é tudo informatizado, é mais difícil acontecer esses erros, né? Mas, enfim, está previsto aqui na lei, porque pode acontecer, o sistema cai, sai do ar, você tem que calcular lá manualmente e você produzir algum erro ou alguma avaliação que você fez equivocada. Artigo 11. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Que é isso, professor? Eu tenho uma dificuldade, por isso que a gente aqui procura explicar para vocês todos os itens da lei, as palavras, para quando você lê, você entende. Omissivo é quando eu me omito, né? Omiti ali, fingi que não vi, né? Tinha que fiscalizar ali, eu fechei os olhos, passei batido, é omissão, tá? Comissivo é quando eu coloco ação ali. Eu vi que o imposto do cara era 10.000, eu dei uma erradinha ali, né? De propósito, eu tive ação de fazer, né? Então é comissivo isso. Eu tive ação, tá? O omissivo é você se ausenta da ação. Tinha que aplicar uma multa ali, fechei o olho, nem vi, tá? Então, isso é omissivo. E o comissivo é quando você realmente você faz a ação ali que causou o problema. Doloso, aquilo já expliquei, o culposo, né? Aqui com intenção ou sem intenção, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. É importante, gente, porque assim, às vezes a pessoa foi de má fé, teve a intenção lá de diminuir o imposto do cara, então isso é um crime doloso. Agora, isso é uma responsabilidade aqui, no caso, que está colocado como dolosa. Ou culposo, o cara errou porque errou lá no cálculo, na matemática, usou um índice errado, enfim, tá? E aí acabou causando prejuízo ao erário. Assim também como cobrar mais também, né? Parágrafo 1. A indenização de prejuízos dolosamente, aqueles com intenção, causados ao erário, somente será liquidada na forma prevista do artigo 106 da Lei Complementar número 11, de 17 de dezembro de 1991, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial. Às vezes o prejuízo foi muito grande, né? E aí vai sobre os bens do servidor público, para que ele restitua ali a fazenda pública municipal dos bens do prejuízo que ele causou. Segundo parágrafo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a fazenda pública em ação regressiva, tá, gente? Então, se ele causar o dano a terceiro, ele vai responder também, certo? Parágrafo 3º, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança recebida. Verdade isso, professor. Então, por exemplo, o funcionário causou um prejuízo enorme lá, tá? Ele tinha que cobrar imposto, ele foi lá e de má fé alterou a alíquota de imposto e cobrou menos imposto das indústrias lá que estavam em Marília. Causou um prejuízo danado para o município. E ele talvez tenha ganhado alguma vantagem com isso. Enfim, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? E aí, o cara morreu, né? Então estava tendo ação lá, estavam cobrando ele morreu. Aí o que acontece, gente? A herança dele tá para ser paga. Então, por exemplo, se ele causou um prejuízo lá de R$1 milhão para o município,
e ele deixou de herança 1.100.000, até 1 milhão lá vai ser confiscado para pagar esse prejuízo. E se, por exemplo, ele deixou um prejuízo de 2 milhões de reais, 2 milhões de reais, e a herança dele era 500 mil, os filhos dele vão ter que pagar esses outros 1 milhão e 500? Não, vai se cobrar até o limite do valor da herança recebida, que é 500 mil. Então os 500 mil vai pagar a dívida e o restante não tem como cobrar mais, porque aí a pessoa morreu, e a pessoa, né, o filho não pode pagar pelo erro do pai, não pode pagar lá 1,5 milhão, porque o pai errou, ele não tem culpa. Agora a herança dele, sim, tá? Até porque, né, se tiver alguma irregularidade lá, recebeu, né, dinheiro de alguém e tal. Então, muito claro isso aqui, ó, é até o limite do valor da herança recebida, não pode passar do limite, tá? De reparar o dano, né? Então, vai para os sucessores e será executada até o limite da herança. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante, já caiu aí. VUNESP, considere a seguinte situação hipotética. VUNESP adora fazer isso, né? Professor da Rede Municipal de Ensino de Marília utiliza um equipamento, projetor, data show, durante uma aula, como recurso didático. Durante o intervalo, o equipamento permanece na sala, cuja porta não é trancada. O professor segue para a sala dos professores e deixa o equipamento sem supervisão. Ao retornar do intervalo, o professor verifica que o equipamento foi furtado. Diante de tais fatos, o Código de Ética prevê que o professor A. Responde pelo prejuízo, pois há uma previsão de responsabilidade objetiva independentemente da comprovação de culpa do professor. B. Não responde pelo prejuízo, o que ocorre somente nos casos de danos e avarias que sofreram os bens e materiais sob sua guarda. C. Responde pelo prejuízo, já que o equipamento Data Show encontrava-se sob sua guarda e fiscalização. E D. Não responde pelo prejuízo, pois o furto ocorreu dentro do estabelecimento escolar, sendo a responsabilidade do dirigente da unidade, ou seja, do diretor. E E. Responde pelo prejuízo, mas em caso de falecimento dele, a obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores. E aí, gente, o que é que você responderia aqui com base no que a gente já leu? Tem? Alternativa A, B, C, D ou E. Qual que é a alternativa, gente? A alternativa certa, gabarito letra C. Responde pelo prejuízo. Por quê, gente? Porque o equipamento estava sob a guarda dele, fiscalização. Não é responsabilidade do diretor. Não tem nada a ver que, ó, que em caso de falecimento dele, a obrigação não se estende sim aos sucessores, né? Ele pode deixar alguma coisa lá que cubra o valor do data show de herança. Não responde pelo prejuízo? Não, responde sim, tá? Há uma previsão de responsabilidade objetiva, independentemente da comprovação de culpa do professor? Aqui não é assim. Então, letra C, de casa, gabarito, letra C. Veja, estava sob a guarda e fiscalização dele, portanto, ele era responsável pelo equipamento. Gabarito, letra C, de casa. Artigo 12. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Veja, gente, crime penal é quando você comete alguma coisa que está na esfera realmente penal, né? Por exemplo, um assassinato, né? uma agressão, um roubo, isso é um crime penal. Então, não é porque você vai responder, como a gente viu lá, você vai responder civilmente, administrativamente, penalmente, dependendo do que você cometeu. Artigo 13. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Então, quando eu me omito, né, tem lá uma fiscalização. Vamos lá. Tem lá a fiscalização da Prefeitura de Obras. Construíram um prédio lá. O cara tinha que fiscalizar, falou, não, estou meio cansado, muita coisa para fazer. E ele não foi, ele se omitiu. Ele deu problema no prédio. Responsabilidade, né, administrativa aí. Ele deixou de cumprir a sua função. Ou ele foi lá no prédio, viu as coisas erradas, né, agiu lá e tal,
mas aí deu um parecer certo, que estava tudo certo. Então, ele agiu ali e errou, né? Ou errou porque recebeu uma grana, enfim, tá? Foi um ato comissivo, foi com intenção, certo? Artigo 14. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Ou seja, aqui cada um é uma esfera, né? Então você é julgado tanto na prefeitura quanto nos tribunais, na questão penal, quanto na questão civil, tá? Artigo 15. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor somente será afastada no caso de absolvição criminal transitada em julgada, que negue a existência do fato ou de sua autoria. Então vamos supor que o servidor está sendo responsabilizado lá por desviar dinheiro, por um roubo, por um imenso roubo lá. E ele foi lá, né, na esfera penal, a julgamento e tal. Só que aí ele foi absolvido, transitou em julgado todas as instâncias, que negou a existência do fato, ou seja, não teve roubo nenhum, ou ele não foi autor daquele roubo. Está negado, está provado lá que não houve aquele fato, ou ele não é o autor daquele fato, daquele roubo, daquele desvio. Então, se foi provado isso, a existência do fato, ou que foi provado que negou a existência do fato ou de sua autoria, isso já foi transitado em julgado, ele também, né, não vai mais responder nem civil nem administrativamente, porque penalmente já foi provado que ele não é culpado, tá? Então, só nesse caso aqui, ó, essa absolvição, só na que nega a existência do fato ou de sua autoria. Presta bem atenção nisso aqui, tá? Presta bem atenção disso, certo? Tudo bem? Para não errar na hora da pergunta. Artigo 16. Nenhum servidor poderá ser responsabilidade civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Lembra que nós falamos lá que nenhum servidor pode fazer uma coisa que seja contra a lei? Então vamos supor que seu chefe falou, ó, tem uma fiscalização de obra lá, mas o cara é meu amigo, você é o fiscal, ele é teu chefe. Só assim, o chefe fala para você, ó, ele é meu amigo, então vamos quebrar o galho dele, porque ele vai ajudar a gente aí financeiramente, tá? Aí você fala assim, não, eu sou um servidor que segue o código de ética, não vou fazer isso. Aí você pega e fala para o superior do seu chefe. Aí ele fala, mentira, ele que queria roubar, não sei o quê. Então, o servidor ele não pode ser responsabilizado por isso, porque ele está provando ali, né? Claro, se ele tiver as provas, que ele foi lá e comunicou, ó, meu chefe está me pedindo para fazer uma irregularidade e eu não vou fazer, tá? Então ele não pode ser responsabilizado por isso, porque ele está ali agindo corretamente, eticamente, né? Dentro do Código Civil, mostrando lá que se há uma irregularidade, uma improbidade, ele está lá denunciando, ele não vai fazer aquilo, e ele não pode ser prejudicado por estar agindo de forma correta. Artigo 17. O servidor ocupante em cargo de comissão, ao deixar o cargo, não poderá, parágrafo 1, atuar em... Parágrafo não, inciso 1, né? Atuar em benefício ou nome de pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato, associação de classe, em processo ou negociação do que tenha participado em razão do cargo. Então vamos supor que eu fui secretário de obras lá no município de Marília. E eu sou engenheiro. E aí, gente, eu fiquei lá na prefeitura um tempão, aí depois pedi demissão e na semana seguinte fui trabalhar lá numa empresa de obras. E aí eu sei todos os trâmites, sei um monte de coisa lá de informação da prefeitura e eu uso essas informações para beneficiar a empresa que eu estou trabalhando agora. Pode? Não, né? Não pode, tá? Então, lembra quando o juiz, né? Quer dizer, o ex-juiz Moro foi lá para o cargo lá de ministro da Justiça, e aí depois ele saiu, ele podia exercer a advocacia logo em seguida?
estou dando o exemplo do governo federal, mas assim, as leis, né, municipais, elas seguem boa parte, se inspiram lá, às vezes até um copy-cola mesmo da lei federal. Ele podia atuar lá na advocacia? Claro que não. Tem um período lá de carência para ele poder ir para voltar para o trabalho dele normal, tá? Então, olha aqui, ó, 2. Aí é importante prestar nesse inciso 2 aqui. Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade a que esteja vinculado ou que tenha tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício do cargo. Então, gente, olha aqui, a carência é de 6 meses. Guarda essa data, guarda esse tempo, né, melhor dizendo, para você não errar na prova. Então, eu tive um cargo de comissão lá, por exemplo, já fui secretário de educação. Fiquei lá, tal, secretaria de educação da minha cidade, por quase 8 anos. Aí eu saí da secretaria, vamos supor, pedi lá para a prefeita para sair e tal. Aí passa 2 meses, eu vou trabalhar numa empresa educacional lá que está firmando um contrato com a prefeitura, tem interesse lá, e eu já tenho todas as informações da secretaria, eu vou lá e presto uma consultoria para a empresa. Pode? Não. Se fosse Marília aqui, ó, 6 meses. Depois de 6 meses eu posso. Agora, antes dos 6 meses, não. Tá? Porque senão eu podia me valer das informações lá da secretaria. Ó, vai acontecer isso, vão fazer licitação de tal coisa, a gente já se prepara para entrar, né? Então não pode. Tá bom, gente? Está aqui no inciso 2. Parágrafo único. O período de interdição para o exercício de atividades que caracterize conflito de interesse com o cargo ocupado será de 6 meses, devendo ser observado neste prazo as seguintes regras. Ó, novamente aqui, ó, 6 meses. A VUNESP adora perguntar isso aqui, hein, de prazo. Aí vai colocar lá 8, 90 dias, 60 dias. Lembra, é 6 meses. Você teve um cargo em comissão, você não pode exercer nada lá na iniciativa privada que tenha interesse com a prefeitura que conflite, tá? Ah, mas se eu vou exercer lá um cargo na iniciativa privada que não tem nada a ver com a prefeitura, aí não tem problema nenhum. Veja que a lei coloca aqui, ó, que tenha, né, interesses com a prefeitura lá, certo? Tem a ligação com a prefeitura, né? Então, não pode. Não estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial e direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício da função pública. Por quê, gente? Por exemplo, estou lá, vou dar o velho exemplo aqui, estou na Secretaria de Educação. Aí eu falo assim, bom, eu sei que eu vou sair, porque o prefeito quer trocar, não sei o que vai acontecer lá. Aí eu pego e tem uma empresa que presta serviços para a prefeitura. Eu falo, gente, ó, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, né? Pode isso? Não pode. Por quê? Você só vai poder trabalhar lá, né? Depois de 6 meses, ó, 6 meses anteriores, né? Ao término do exercício da função pública. Senão fica uma troca de favores. E aí não pode. 2. Não intervir em benefício ou nome de pessoa física ou jurídica junto ao órgão ou entidade com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício da função pública. Então, você teve uma função pública lá, você não vai poder intervir. Ah, eu estou trabalhando para essa empresa aqui, aí você conhece todo mundo da Secretaria de Educação, e você vai lá e usa a sua influência, né, para conseguir algo. Não pode. Está bem claro aqui. E os prazos, ó, 6 meses anteriores, 6 meses anteriores, guarda isso. Artigo 18. Todo ato de posse e investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos nessa qualidade deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas nesse Código de Ética e Disciplina. Ou seja, quando você passar no concurso aí em Marília, se for tomar posse do seu cargo público, você vai assinar um termo lá dizendo que você vai respeitar o Código de Ética dos servidores do município de Marília, certo? É porque você, né,
está assumindo esse compromisso de respeitar e tem que respeitar. Capítulo 5 das comissões de ética, artigo 19. Em todos os órgãos da administração municipal, direta e indireta, deverá ser nomeado comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação de procedimento suscetível de censura. Então, a comissão de ética ela vai ser aquela espécie de grupo que vai ali orientar, né, para que todo mundo siga ali. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, gente. Então, por isso que o concurso já exige aí que você conheça a questão ética da Prefeitura de Marília, né, o Código de Ética, tá? Artigo 20. A comissão de ética, tá, incumbe fornecer aos órgãos encarregados da gestão de pessoas seu registro sobre conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções e para os demais procedimentos da carreira do servidor público municipal. Claro que aquele servidor que faz tudo certo, né, segue à risca aqui a cartilha da comissão de ética, isso conta para ele ser promovido aí. Opa, vamos voltar aqui. Artigo 21. Os procedimentos a serem adotados pela comissão de ética para apuração de fato ou ato que a princípio se apresente contrário à ética, em conformidade com esse código, terão o rito sumário, ouvidos apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, cabendo recurso ao corregedor-geral do município ou dirigente do órgão da administração indireta. Gente, vamos explicar isso aqui. Vamos supor que você ouve ali, feriu o código de ética. É rito sumário, né? Rápido, pá. Aí vai ouvir quem? Quem reclamou de você e o servidor, ou apenas você, tá? Se é a apuração decorrer de conhecimento de ofício. E aí, se tiver algum problema, cabe recurso ao corregedor-geral do município ou o dirigente do órgão da administração de ética. É importante você lembrar que é rito sumário aqui, tá? Então, você cometeu alguma falta lá, alguma coisa, é rito sumário, certo? Para ouvir lá quem reclamou e o servidor. Vamos supor, você é fiscal e o comerciante reclamou que você pediu propina para ele, né? Então, vai se apurar aí rapidamente essa questão. Artigo 22. Dada a eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, poderá a Comissão de Ética encaminhar sua decisão em respectivo expediente para a Corregedoria Geral do município. E cumulativamente, se for o caso, a entidade em que por exercício profissional o servidor público esteja inscrito para as providências disciplinares cabíveis. Aqui, né, os órgãos, por exemplo, o OAB, se for advogado, o CREA, se for engenheiro, enfim, os órgãos lá. O CRM, se for médico, as categorias aí, né? Agora, veja aqui, você houve aqui, o fato foi mais grave, não foi simplesmente descumprir ali, foi grave. Aí vai para a Corregedoria Geral do município, para apurar, porque às vezes o fato não é simplesmente uma coisa simples, ficou redundante agora, mas não é uma coisa simples, então precisa de uma maior apuração. Aí a comissão de ética vai caminhar para a Corregedoria Geral do município, né? E também, cumulativamente, para a entidade que representa o profissional. Se ele é da OAB, é advogado, vai para a OAB. Se ele é professor de educação física, para o CREF. Se ele é engenheiro, para o CREA, tá? Os órgãos que representam os profissionais. Porque ele também pode ser punido lá. CRM do médico, por exemplo, acontece muito. Reclama de erro médico, de procedimento incorreto, então vai lá para apuração. Artigo 23. A penalidade aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Veja, qual é a punição? Censura. E sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os integrantes, com ciência do faltoso. Parágrafo único. A penalidade será arquivada junto à corregedoria do município. Então, você cometeu lá alguma infração, a comissão de ética vai te aplicar ali
uma pena de censura. Ah, mas e se for mais grave? Lembra, você pode responder também administrativamente, civilmente e penalmente, tá? Artigo 24. A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética do servidor público, alegando a falta de previsão neste Código, cabendo recorrer à analogia aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões. Se algo não está aqui nesse código aqui, a Comissão de Ética não pode alegar isso. Ela vai pegar ali outros códigos, né, costumes ali, né, da sociedade, para mostrar que faltou ali ética para o servidor, certo? Então, a comissão não pode, isso não está aqui previsto. O artigo 24 fala, recorrer à analogia, né, aos costumes, aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões. Então, naquilo não está previsto. Aí vai recorrer lá a outros coisas parecidas que possam aí ajudar a enquadrar o servidor na sua falta de ética. Título 2 do regime disciplinar também cai muito. E capítulo 1, as penalidades disciplinares, artigo 25. Cai demais isso aqui nos concursos, gente. São penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, extinção da aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou da função de chefia por infrações disciplinares. Então, guarde esses incisos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, que o servidor ele pode ser punido da seguinte forma: pode tomar uma advertência, pode tomar uma suspensão, ele pode ser demitido, ele pode ter a sua aposentadoria extinta ou ou disponibilidade. E ele pode ser destituído do seu cargo em comissão ou da função de chefia por infrações disciplinares. Guarde isso aqui, gente, guarde isso, tá? Artigo 26. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, né? Ou seja, infrações mais leves é uma advertência, um pouquinho mais graves nós vamos ver aqui é uma suspensão, se for muito grave é demissão, tá? Os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, tá? Então, tudo isso é considerado. Poxa, ele é um bom funcionário, nunca cometeu nada, então isso é um bom antecedente funcional. Ou ele já era picareta, pilantra, então isso é ruim, já vai contar aqui na questão da avaliação da punição dele. Parágrafo único. São circunstâncias que atenuam a pena. Ter o acusado. 1. Inciso. Colaborado com a apuração dos fatos em procedimento sindicante ou processo administrativo. O funcionário foi lá, colaborou, explicou que ele foi pressionado pelo chefe dele, embora isso não justifique, tá? Mas ele colaborou lá, né, ajudou a descobrir o esquema lá, enfim. Então atenua a pena dele. 2. Confessar espontaneamente o fato caracterizado como infração disciplinar, em depoimento ou declarações. Então, ele cometeu um ato lá irregular e confessou, e isso atenua a pena dele. 3. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após a infração disciplinar, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou antes do julgamento ter reparado o dano. Então, gente, vamos supor lá que o funcionário, como eu disse lá, perdeu lá um equipamento da prefeitura, um computador. Perdeu, né? E aí ele foi lá e rapidamente, antes de ser julgado, ele foi lá e comprou um equipamento novo para a prefeitura e falou, tá aqui, estou reparando o dano que eu cometi. Ou ele errou lá numa conta lá e deu um prejuízo lá de 10 mil reais para o município. Ele falou, tá aqui, estou pagando a fazenda pública, estou restituindo uns 10 mil, e aí ele reparou o dano, tá tudo certo. Sim, né? Aí isso atenua a pena dele. Atenua, tá? 4. Cometida a infração sob coação, a que podia resistir, ou seja, o chefe dele falou, você vai fazer isso aqui, você vai, né? Então coagiu ele a fazer isso.
ou em cumprimento de ordem ilícita ou irregular de autoridade superior, por temor reverencial iminente considerado. Porque aí o chefe dele ameaçou, falou, se você não fizer isso, eu vou te transferir lá para o cantão de Marília. O cara mora numa ponta de Marília, vai ser transferido lá para o outro lado, prejudicando ele. Aí ele ficou com medo, aí ele cometeu a infração. Tá? Então isso atenua a pena. Atenua, tá, gente? Artigo 27. Configuram-se faltas disciplinares. Aí o grupo 1, gente, que é punível com demissão. Essa lista que eu vou falar para vocês agora é punível com demissão. Pode mandar o cara embora da prefeitura. 1. Ofender física ou moralmente em serviço ou em razão deste, outro servidor ou terceiro, salvo no caso de legítima defesa na primeira hipótese ou de retorção na segunda. Então vamos supor, gente, que o cara você foi falar para ele que ele devia um imposto lá na prefeitura, o cara foi para cima de você, foi te bater, você se defendeu, né? Falou, ó, vai me dar um soco, eu dei um antes, né? Me defendi, foi legítima defesa. Aí tudo bem. Agora, você ficou bravo, foi lá, bateu na pessoa, aí né, você pode ser demitido. Tá aqui, ó, ofender física ou moralmente, hein? Não é só agressão física, não, moralmente também. Você xingou a pessoa lá de você é um ladrão, você é um safado. E aí, cuidado, se você fala as coisas e depois você não prova, olha o problema aqui, ó, tá? 2. Ser condenado por sentença definitiva pela prática de crime contra a administração pública. Então, você foi condenado numa sentença lá por crime contra a administração pública, aí isso é passível de demissão. 3. Ser condenado por sentença definitiva pela prática de crime apenado com privação de liberdade. Ou seja, você cometeu um crime, foi condenado a uma prisão, né? Você vai ser preso. Aí você pode ser demitido da prefeitura. Pode, tá, gente? Pode, né? Você fala assim, nossa, Fábio, pode? Pode. Eu já vi caso que a pessoa foi presa e não foi demitida, tá? Então, assim, mas está aqui previsto. Pode ser punível com demissão. Pode, tá? 4. Ter sido apenado em processos administrativos disciplinares anteriores por 2 penas de suspensão em caso em que um terceiro processo seja julgado procedente. Então, você foi punido uma vez com suspensão, foi punido 2 vezes com suspensão, e aí você foi punido novamente com suspensão, aí você pode ser demitido. Então, você foi punido 2 vezes, e aí foi punido, né, um terceiro processo, aí você já pode ser demitido. 5. Praticar ato de improbidade no termo da legislação vigente. Você desviou dinheiro, você roubou, você furtou, você fez alguma coisa, isso é ato de improbidade. Tem outros atos de improbidade também listados aí. 6. Prejudicar dolosamente, ou seja, com intenção, os serviços públicos e a fazenda municipal, quando uso indevido de equipamentos, veículos ou outros bens públicos, ou no exercício irregular de suas funções. Então, por exemplo, você tem lá um carro, que você é motorista da prefeitura, aí você pegou o veículo da prefeitura e foi viajar, foi para a praia, né? Veio aqui para o litoral, aqui, né? Aí você veio para o litoral, ficou andando no carro da prefeitura, usando isso né? Está prejudicando ali o serviço público, está gastando dinheiro do município irregularmente, então você pode ser demitido. 7. Revelar segredo do qual tomou conhecimento em razão do cargo ou função. Você tem lá uma coisa que a prefeitura está prevendo fazer ainda, mas ainda é um segredo ali administrativo, e aí você vai e revela para alguém que alguém vai se beneficiar daquilo. Isso também não pode. 8. Praticar advocacia administrativa. O que é isso, professor? Advocacia administrativa. É você, por exemplo, você tem um amigo lá que está com problema na prefeitura. Aí você fala, eu sou funcionário lá da prefeitura, eu vou te ajudar. Eu vou ali, vou conversar com um cara que é desse setor, que é meu amigo e tal, nós vamos ajeitar ali para você e tal, eu vou resolver. Isso é advocacia administrativa, tá? Não é sua função. Você não pode fazer isso, né? Pessoa, se ela tem um problema, ela tem que um problema que exige
um advogado, exige, ela tem que contratar alguém, ela tem que, não é você funcionário criar ali uma situação que você vai, não, eu vou te dar um jeito aqui, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso e tal, né? Isso é advocacia administrativa e não pode ser feito. 9. Aplicar irregularmente o dinheiro público recebido para execução de determinada tarefa. Então, você recebeu ali, por exemplo, um adiantamento para fazer uma viagem, um curso, e você pegou aquele dinheiro e usou para outra coisa, tá? Então, isso é aplicação irregular. Ou você, no exercício do cargo lá, fez alguma coisa que prejudicou lá a prefeitura. 10. Deixar de prestar contas da aplicação de valores recebidos, conforme preceitua a legislação vigente. É o mesmo exemplo que eu acabei de dar. Tá? 11. Acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas. Exemplo, você tem lá 2 cargos de médico, aí o cara tem 3 cargos lá, é um acúmulo ilegal, não pode ter 3 cargos, né? Aí no caso só 2, desde que compatível com o horário, como nós vimos, e aí o cara vai ali, né, faz um plantãozinho ali de 1 hora, vai para outro município, faz mais 2 horas, dá um migué ali, isso é acúmulo ilegal, ele pode ser demitido. 12. Valer-se do cargo ou função para obter proveito indevido próprio ou de outra pessoa. Você tem uma função lá na prefeitura, aí você fala assim, ó, me ajuda que eu te ajudo, né? Ó, eu vou aqui, entendeu? Vou facilitar aqui para você, e aí você me ajuda, porque o cara está usando o cargo dele, né, para receber proveito. Ou para outra pessoa, ó, vou te ajudar aqui, mas ó, tô precisando que você ajude ali a minha mulher, tô precisando que você ajude ali meu primo. Isso aí também não pode. E é passivo de demissão. Utilizar pessoal, recurso ou bem público em proveito próprio de terceiros. Eu já vi casos aqui de pessoas que foram demitidas de uma empresa de economia mista porque usou os funcionários para a reforma da sua casa. Pois é, isso aqui também não pode, tá? 14. Receber propina ou qualquer tipo de vantagem para facilitar ou dificultar a decisão ou andamento do processo. Aquela velha história, ó, o processo está lento, mas, né, depende de você aí me ajudar, que eu te ajudo. Então isso não pode, certo? A pessoa pedir propina ali. 15. Falsificar ou adulterar documento público. Também não pode. Isso aqui é falsidade ideológica, dá um problema sério, passível de demissão. 16. Apropriar-se de documento público. Também não. Você pegar o documento, levar para sua casa, né? E não esconder lá, não pode. 17. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos, de processo ou de execução de serviço. Então você não quer que um processo ande lá por algum motivo, e aí você fica segurando ali, né? Não deixa o processo andar na prefeitura, enfim. 18. Oferecer resistência generalizada ao cumprimento de ordens e regulamentos, demonstrando inconformismo e com isso prejudicar a disciplina geral e o bom andamento do serviço. Então, gente, o meu chefe mandou isso, eu não vou fazer. Então o chefe está mandando uma coisa legal, uma coisa justa, mas você não quer fazer, porque você não gosta, enfim, isso também não pode. Passivo de demissão. 19. Manter sob sua chefia imediata, sem o conhecimento expresso superior hierárquico, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau, salvo se a chefia foi assumida após a admissão do chefiado ou em caso de substituição. Aqui, gente, é o velho nepotismo, né? Ou seja, eu sou secretário lá de educação, aí eu coloco a minha esposa lá, né? Num cargo lá de diretora. Pode? Não, não posso. Olha aqui, está previsto aqui no item 19. E é passivo de demissão. 20. Abandonar o serviço. Você foi lá, simplesmente abandonou o seu cargo, não apareceu mais, foi viajar, não deu mais satisfação, e isso também é passivo de demissão. Ser inascido, você faltar, né? Falta muito, não vai trabalhar, não tem compromisso. 22. Ser ineficiente. Ué, tudo que pedem para você não acontece, você não faz, você não procura aprender, você não quer saber. Isso também é passível de demissão pelo Código de Marília. Recusar-se imotivadamente a submeter-se a exame ou perícia médica necessário a servir em prova de processo administrativo. Você trouxe lá um atestado que aconteceu uma coisa, aí querem fazer uma perícia em você e você se recusa. Então não pode, tá?
Conduzir-se de forma tentatória ao pudor, né? Você fazer atos obscenos, enfim, aí tudo que atente contra o pudor, a moral, também não pode. 25. Praticar ato lesivo ao patrimônio municipal, consumado ou não, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Também não pode. Você querer destruir, lesar o patrimônio, não pode. 26. Manifestar incontinência pública e conduta escandalosa em serviço público. O que é isso, professor? É você não se portar de forma adequada, né? Se aparentar lá bêbado, drogado, enfim, tá? E você não respeitar, né, a função de servidor público. 27. Participar da gerência ou administração de empresas privadas, bancárias ou sociedades civis que mantenham relações comerciais com o município, salvo na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, por exemplo, gente, você está lá na educação e a educação vai comprar material escolar. E você, na sua vida privada, tem uma papelaria. Você lá é o administrador daquela papelaria. E você trabalha na educação. Então não pode, tá? Porque tem conflito de interesse. A não ser que você seja acionista, cotista, aí não tem problema, tá? Mas se você é administrador ou gerente, não pode. 28. Prestar declaração falsa ou apresentar documento que saiba inverídico, visando a concessão de licença ou afastamento, ainda que não remunerado, bem como visando a nomeação e posse relativa ao cargo municipal. Exemplo, você apresentou lá um diploma falso, você apresentou um atestado falso para ganhar uma licença médica. Isso é passível de demissão. 29. Omitir informação ou prestá-la falsamente, visando a manutenção de benefício previdenciário para a qual tenha perdido o direito. Aí você mentir lá, um documento que você trabalhou, descobrir depois que você não trabalhou e que estão caçarem a tua aposentadoria e aí você continuar insistindo nessa mentira. 30. Cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado. Então eu tenho uma tarefa para fazer, que é do meu serviço público, e eu pego e dou para outra pessoa fazer, né? Outra pessoa de fora da prefeitura, eu paguei fulano para fazer. Não pode, tá? E é passível de demissão. 31. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de se filiar à associação profissional, sindicato ou partido político. Não pode, gente. Olha, isso acontece muito. Então a chefia fala assim, se filie aqui no meu partido, porque você vai ser bom para você, o prefeito e tal. É passível de demissão aqui, ó. Se você não fizer isso, vai ficar ruim para você, hein? Tá coagindo, né? Ou aliciar mesmo, tá? Então não pode, entra no sindicato, se você não entrar vai ficar ruim para você, o pessoal vai, né? Então, também não pode. 32. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o município por si ou como representante de outrem. Se é funcionário público, você não pode ter uma relação comercial, porque isso é um conflito de interesse. Eu vendo para o município que eu tenho uma empresa, não pode ser servidor, certo? 33. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantia de juros ou outros favores semelhantes municipais, exceto privilégio de invenção própria. Também não pode, tá? Para você ali, a mesma situação aqui que eu já expliquei outras vezes, privilegiar de uma forma que isso lhe dê algum benefício, certo? 34. Exercer, mesmo fora do horário de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o município, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Veja, você é dono lá de uma de loja, de restaurantes, né? Eles têm 2 restaurantes na cidade. E você trabalha na vigilância sanitária. Isso é interesse. Você a vigilância que fiscaliza o teu restaurante, você trabalha lá sem interesse de conflito. Não pode, tá? 35. Incitar greves ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Está aqui no Código de
Marília, tá? Incitar greves ou praticar sabotagem do serviço público. E isso aqui dá uma polêmica danada, gente. Só estou mostrando para vocês que está no código. Mas assim, né, a greve também é um direito do trabalhador, aí isso pode dar muita discussão, mas está aqui no Código de Ética. E passível de demissão, todas essas que nós falamos aqui. 36. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente de segundo grau. Por exemplo, sua mulher tem um problema lá com o imposto, aí você pode? Sim, você está ali, né? É interesse da sua esposa, você pode ali tentar resolver. Agora, você não pode ser ali, do seu amigo, vou lá, vou agilizar para ele, vou fazer o trâmite lá, vou resolver, que aí não pode. Você pode fazer isso para os seus parentes, até segundo grau, ou cônjuge, né? Cônjuge, tá? Sua esposa, seu marido. 3. Receber estipêndios de firmas fornecedoras do município ou de entidades fiscalizadas do município. Aqueles famosos presentinhos, agradinhos, né? Então você vai lá e quer, eu vou ajudar, vou receber, vou fazer. Não pode, tá? Não pode. 10. Pedro é servidor da administração indireta do município de Marília e revelou a um jornal da cidade segredo do qual tomou conhecimento em razão do cargo. Considerando a sua situação hipotética e o disposto na Lei Complementar 680 de 2013, é correto afirmar que Pedro não cometeu nenhuma falta disciplinar, cometeu falta disciplinar punível com suspensão de até 15 dias, cometeu falta disciplinar punível com advertência, não cometeu falta disciplinar mais mera irregularidade funcional ou cometeu falta disciplinar punível com demissão? O que você responderia nessa aí? O cara foi lá, revelou um segredo da administração para um jornal da cidade. E aí? Nós acabamos de ler o quê? As várias possibilidades de demissão aqui, ó. São 37. 37 itens que são passíveis de demissão. O que você marca então? Gabarito letra E. É falta disciplinar punível com demissão. É mesmo, professor? É. Tá lá. Lembra que nós lemos aqui, ó? Revelou segredo da administração, né? Então, está lá aqui, ó. Nós acabamos de ler aqui. São vários aqui. Não, 20, ó. 7. Revelar segredo do qual tomam conhecimento em razão do cargo ou função. Então, não pode. É passível de demissão. É bom você dar uma lida com atenção aí em todos esses itens, tá? Olha aqui, já caiu lá na prova de Marília. Gabarito letra E. Essa questão é da VUNESP. E aí tem mais duas aqui, ó. 38 e 39. Valer-se de sua qualidade de servidor para desempenhar atividades estranhas às funções ou para lograr direta e diretamente qualquer proveito. Já comentamos também, né? Praticar ato configurado como assédio moral. 39. O que é assédio moral? Você é o chefe da pessoa ou você tem uma situação de influência e aí você fala assim, olha, se você não fizer isso, eu vou, né, te punir, porque você fica ali assediando moralmente a pessoa, com chantagem, coação, ameaça, isolamento. Se você não fizer isso, eu vou te mandar lá pro outro lado, né? Exposição à situação vejatória, você colocar numa reunião e você humilhar a pessoa, né? Falar, você não sabe nada, você é imprestável nessa repartição, você nunca faz nada direito, porque você não dá certo em nenhum lugar, por isso que... Então, você quer orientar a pessoa, você quer mudar ali o comportamento, você tem que chamar o subordinado com toda a educação, falar, seu serviço não está contento, você está fazendo isso e isso errado, eu já te orientei assim, aí você faz por escrito, estou te orientando para você não errar mais, para você fazer isso, para você fazer aquilo, e sem você assediar moralmente a pessoa, né? Falar assim, se você não fizer isso, eu vou te mandar lá para aquele lugar lá, eu vou te transferir de setor, eu vou te fazer isso, ficar ameaçando a pessoa, tá? Então, isso é importante aí. E nós vamos gravar depois o grupo 2, punível com suspensão de 90 dias.
E aí nós vamos falar dessas suspensões, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente encerra por aqui, mas você tem que prestar muita atenção naqueles 39 itens que são passíveis de demissão, porque a banca vai fazer esse tipo de pergunta. O que é passivo de demissão, o que é passivo de suspensão, o que é passivo de advertência. E aí você precisa estar bem atento, porque tem coisas que a gente pensa que não é demissão e é. Né? Nós vimos aí um monte aí que é passível de demissão. Tá bom? Então, presta bem atenção, leia com atenção, faça bastante questões para você não errar na hora da prova. Tá bom? Até o próximo vídeo que a gente começa aí com as passíveis de suspensão até 90 dias. Tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.